Bom dia. Olá, Vamos pessoal. começar? Vamos nessa. Hoje a gente está indo para o nosso 12º encontro, hein, Mônica? 12º, quase último encontro. E a gente está aqui fazendo essa aula gravada hoje, por conta da mudança dos planos, em decorrência da paralisação convocada pelo sindicato, que ocorreu no dia 15, desculpa, que ocorreu no dia 11, e hoje, dia 15, a gente está gravando e vamos disponibilizar aí nos próximos dias para que vocês possam acompanhar. Então, além da aula, nós também vamos disponibilizar, junto com esta aula assíncrona, uma atividade para ser realizada, né? A última atividade da nossa PRAD, onde a gente vai descrever no Moodle o relato que vocês irão fazer. É, essa última Esse último trabalho da PRAD era para ser realizado junto com a aula de literatura, porém, por conta dessa mudança de datas, né, e de formato, a gente resolveu colocar agora para esse 12º encontro. Não é isso, Ale? É isso. Então, assim, fiquem bem atentos à questão da finalização da PRAD, né? A gente está na reta final, tem algum tempo, inclusive, que a gente tem falado sobre isso, né? Para se organizar, porque agora a gente tem mais um encontro presencial e depois já o compartilhamento, né? Dessas práticas, né? Exatamente. E a gente vai dar detalhes de como vai acontecer esse nosso fórum de práticas exitosas no nosso próximo encontro presencial. Então, vamos lá? Hoje a aula é sobre oralidade, leitura e escrita na perspectiva da interdisciplinaridade e da heterogeneidade. Na verdade, a gente vai fazer uma grande sistematização desses três itens que a gente tanto bem discorreu, né, no decorrer do curso: oralidade, leitura e escrita, né? Cada um desses três itens, nós tivemos encontros específicos para falar desses três itens, e agora, para incrementar mais esse assunto, dar essa uniformidade e essa dimensão de como esses aspectos funcionam na organização do nosso trabalho pedagógico, a gente vem trazer na perspectiva da interdisciplinaridade e da heterogeneidade, né? A interdisciplinaridade que perpassa ali por todas as nossos eixos de aprendizagem, por todas as disciplinas dos campos de aprendizagem, e a heterogeneidade, essa diversidade e diferença que só nos enriquece. Só enriquece a nossa escola, só enriquece a nossa prática pedagógica e só enriquece a nossa produção de conhecimento no Brasil, né? Essa heterogeneidade que, infelizmente, muitas nações hoje em dia tentam combater, tentam controlar a todo custo. Aqui no Brasil, a gente tem essa característica de aceitar o que é diverso, né? E de conviver e, principalmente, construir com aquele que é diferente. E a gente não pode perder, porque isso faz parte da nossa identidade, não é, Ale? É isso mesmo. E falando na perspectiva, principalmente do terceiro ano, que é o nosso foco, né? A gente fala tanto da questão de consolidar e de recompor, né, no nosso percurso. E essa questão da interdisciplinaridade e da heterogeneidade vão só agregar, né, nesse processo. A gente sabe como é o trabalho, né, do professor do terceiro ano, que é um trabalho árduo, finalizando o primeiro ciclo, né? Então a gente vai ver nesse encontro de hoje algumas perspectivas para agregar nesse trabalho, né? Para contribuir aí com o trabalho de todos vocês. Então, vamos lá. Então vamos nessa. A gente tem alguns objetivos gerais, né? Principalmente em relação às práticas, né? Sempre a gente traz os encontros aqui no nosso percurso, é, refletindo sobre a prática mesmo, pedagógica.
Como a Mônica colocou, a gente já trabalhou aulas específicas da oralidade, da leitura e da escrita, e aí a gente falou um pouco mais sobre esse tema, só que a gente está trabalhando esses três eixos, principalmente em relação à questão da heterogeneidade. Ou seja, a gente sabe que não existe turma homogênea no terceiro ano, né? Nenhum deles, na verdade, mas o terceiro ano a gente vê às vezes até diferenças maiores. E aí a gente ter esses três eixos como estratégias, né, do nosso trabalho, para que a gente consiga atender a todos esses estudantes, né, dentro dessa perspectiva. E aí também com estratégias inclusivas, alfabetizadoras e sempre daquele compromisso lá do primeiro encontro, né, que a gente observou, esse direito de aprender, né, que é um dos pilares ali do nosso compromisso com a criança alfabetizada. É isso aí. E Então, agora a nossos gente tem os objetivos da objetivos, aula, né? isso, nossos objetivos de hoje, específicos, né? É compreender a heterogeneidade como potencial pedagógico em várias práticas, nessas três práticas, oralidade, escrita e leitura. Reconhecer a oralidade, né, e leitura e escrita como práticas sociais, né, do dia a dia. As, a, Aonde as disciplinas que a gente trabalha no currículo perpassa esses eixos e como que a gente pode conduzir isso para o ensino da nossa língua portuguesa. Os gêneros orais que estão presentes no cotidiano, a gente já falou muito deles, né? Mas é interessante, à medida que a gente vá pensando sobre essa diversidade, reconhecer mais gêneros orais e tudo isso na perspectiva da recomposição das aprendizagens. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a obra que nós, né, gostaríamos de compartilhar e sobre o autor dessa obra, que é o Todd Parr. Ele é estadunidense, né, da Califórnia, e ele enfrentou muitas críticas, né, em relação à obra dele, à produção artística dele, porque muitas vezes ele não foi visto como um artista, né? Principalmente em relação a essa questão de ser diferente, né? Das obras dele ter essa perspectiva mais voltada assim para as diferenças, né? Então ele foi muito criticado ali, principalmente na infância dele, mas ele não desistiu, né? Desse percurso e muito bem sucedido, né? Com 2 milhões de cópias, né, vendidas lá nos Estados Unidos e em diversos países. E aqui a gente tem alguns dos livros dele também, né? Fizeram sucesso aí mundo afora. E Todd Parr mostra que está tudo bem ser diferente, cometer erros, sentir, perguntar e imaginar. Suas histórias acolhem, ensinam e inspiram. A gente trouxe um pouquinho desse autor aí para vocês entenderem sobre o nosso momento cultural de hoje. Então, vamos para a história. Tudo bem ser diferente, de Todd Parr. Tudo bem ser diferente. Tudo bem ter um dente a menos, ou dois, ou três. Tudo bem precisar de alguma ajuda. Tudo bem ter um nariz diferente. Tudo bem ter uma cor diferente. Tudo bem não ter cabelo. Tudo bem ter orelhas grandes. Tudo bem ter rodas. Tudo bem ser pequeno, médio. Grande, grandão. Tudo bem usar óculos. Tudo bem conversar sobre seus sentimentos. Tudo bem comer macarrão com almôndegas na banheira.
Tudo bem dizer não para as coisas ruins. Tudo bem ter vindo de um lugar diferente. Tudo bem ser tímido. Tudo bem chegar em último. Tudo bem dançar sozinho. Tudo bem ter uma minhoca como animal de estimação. Tudo bem ter orgulho da gente mesmo. Tudo bem ter mães diferentes. Tudo bem ter pais diferentes. Tudo bem ser adotado. Tudo bem ter um amigo invisível. Tudo bem fazer algo legal para alguém. Tudo bem perder as coisas de vez em quando. Tudo bem ficar bravo. Tudo bem fazer alguma coisa legal para você. Tudo bem ajudar um esquilo a colher nozes. Tudo bem ter diferentes tipos de amigos. Tudo bem fazer um pedido. Tudo bem ser diferente. Você é especial e importante apenas por ser como você é. Com amor, Todd. Que bonitinho. Desculpa. Então, se está tudo bem ser diferente, o que que esse texto nos faz pensar sobre a escola, enquanto local de convivência, enquanto espaço social, enquanto espaço político, enquanto lugar seguro ou não, né? O que que a escola nos atende, né? Nessas diferenças e o que que a gente contribui com as nossas diferenças para o funcionamento dessa escola. Uma reflexão que cada um se faz diariamente, a cada desafio, a cada momento dentro do trabalho, durante a aula. A gente olha às vezes para a diferença e vê, sim, como obstáculo, às vezes com uma forma meio receosa, porque na verdade a gente sempre tem receio de tudo aquilo que nos é desconhecido, né? E eu sempre costumo dizer que o remédio para isso é o conhecer. E não há melhor lugar no mundo para se construir conhecimento, para se valorizar o conhecimento já produzido, do que a escola. Não é, Alê? Com certeza, né, Mônica? Onde a gente encontra aí o diverso, o diferente, né? Não é o conhecimento maior ou menor, né? Então a escola ela fomenta todo esse pensamento que você trouxe aí pra gente. E temos mais uma reflexão, né? Quem cabe no seu todos, né? Então dentro lá inclusive da sua sala de aula, né? Com seus estudantes, com seus colegas, né? Com a sua comunidade escolar, quem, quem são essas pessoas? Quem é esse diferente, né? Que vai entrar nesse universo, né? Escolar que nós temos. A gente, a cada, acho que escolha de turma, né, Mônica? A Sim, gente pensa num universo, né, que pode acontecer, né? A gente sabe algumas questões assim já prevemos na escola, mas eu acredito que a maioria, todo ano é uma surpresa, né? Todo ano o coração bate mais forte um pouquinho, né? Principalmente por essa diversidade, né? Para a gente saber que cada um é único, né? Por isso que a gente se enriquece tanto com as diferenças, né? exatamente. E às vezes a gente corre muito risco de dizer que todos, né? Ah, quem cabe no seu todos? Ah, todos cabem, né? Mas e aí, todos realmente é muita gente, né? Será que dentro do seu todos
caberia alguém que não faz parte desse todos, que não quer conviver com esse todos, né? Então, a gente tem que entender que isso é uma via de mão dupla, né? Quem cabe tem que querer fazer parte desse grupo para dar certo. Essa questão de problematização, gente, quais estratégias para trabalhar com a turma heterogênea? Em princípio, ela pode soar na nossa cabeça de uma forma muito, uma resposta muito automática, por conta de toda a perspectiva que a gente trouxe durante o curso, falando sobre o perfil do professor alfabetizador, falando sobre as nossas intencionalidades e objetivos cada vez que a gente prepara um trabalho em sala de aula. Eu sei também que a gente pensa muito na questão da progressão escolar, principalmente no terceiro ano, que a gente quer e precisa que esses estudantes se recomponham, né? Se nivelem dentro do direito à aprendizagem, né? Que eles estejam ali aptos a reconhecer o que estão fazendo. A gente pensa em coisas muito práticas. Nos é fácil opinar sobre isso, falar sobre isso. Então, essa questão, para ficar uma coisa mais elaborada, mais que tenha mais a sua cara e que você possa realmente ter oportunidade de trazer todas as suas reflexões durante esse percurso, a gente vai deixar essa questão com algumas outras instruções para te auxiliar, como a nossa atividade, a nossa última atividade da PRAD. Então, essa questão, ela vai vir lá em formato de relato para você, né, incluir ali, colocar ali o seu relato, as suas reflexões a respeito não só dessa questão, mas todo esse percurso que a gente trabalhou junto, para que você possa falar ali 5 estratégias bem descritas de como você trabalha na sua turma heterogênea de terceiro ano. Então, a gente não vai falar muito sobre essa questão agora, a gente vai deixar para que você fale, né, para que você possa ter oportunidade de relatar para a gente. Então, essa questão a gente vai deixar lá no Moodle, com mais algumas outras instruções, para que você possa elaborar melhor o seu relato, para que você possa discorrer melhor, fazer uma reflexão completa sobre como foi trabalhar com a gente nesse percurso, como foi trabalhar com a sua turma durante esse percurso, é, se isso realmente fez diferenças na sua vida, na vida do seu colega, enfim, para que você possa, então, fechar aí com chave de ouro, colocando as suas reflexões em relação a esse percurso do Consolidando. Mais alguma coisa, Lê, para complementar sobre essa atividade? Só para ressaltar que a gente gostaria que vocês refletissem, né, sobre todo o nosso percurso formativo. Então, desde a primeira aula, o que, que agregou, o que, que você conseguiu levar como estratégia, né? E tá na problematização, está questionando quais são as estratégias, né? Sim. Então, qual estratégias que, de acordo com o nosso percurso, você conseguiu levar para a sua sala de aula mesmo, né? Então, é um momento, assim como a gente falou que essa aula ela vai sintetizar muito do que a gente trouxe, né, ao longo de todo o percurso, essa problematização também, né, é um momento de você ver, olha, o que, que contribuiu, o que, que eu pude levar para dentro da minha sala de aula, né, durante as formações ali, quais estratégias que eu pude usar, seja na oralidade, né, como a gente colocou, na leitura, na escrita, né, o que, que isso aí agregou para a sua prática. E é isso. E agora a gente tem alguns conceitos, né? A questão da homogeneidade, né, que é um modelo histórico que a gente teve aí no nosso panorama aí da educação, e a heterogeneidade, que é essa perspectiva que a gente está trazendo, né, a questão dos próprios fascículos, ele trabalha muito em relação a isso, do compromisso da criança alfabetizada, né?
Então, o que, que a gente tinha antes? Um estudante médio, né, e homogêneo. Então, essa era o ideal, né? E a gente sempre buscava essa questão de homogeneizar esses estudantes, né? Deles terem até aquela questão dele ser uma folha em branco, né? E a gente partir desse padrão e todos, né, terem o mesmo conhecimento. E hoje a gente percebe que o estudante, na verdade, é um sujeito diverso, né, e heterogêneo. Né? Ele traz da sua própria comunidade, né, a sua bagagem, ali, o seu conhecimento prévio. Dali a gente já percebe nele, mesmo que seja o primeiro ano escolar dele, a gente percebe que eles não são iguais, né? Seja por questões sociais, por questões familiares, né? E questões individuais também, né? As potencialidades que cada indivíduo traz, né? Exato. A questão das metodologias, né? Muita metodologia baseada em repetição e memorização. Não que a repetição para memorização ela seja algo ruim, ela só não é a única forma. A gente sabe que por conta de inúmeras condições, inclusive condições diversas, é, tem aquele aluno que você precisa, nas suas práticas, estimular a questão da memorização. Tem realmente algumas premissas que precisam estar ali, né? Alguns pré-requisitos que precisam estar na memória. Mas ela não é o único modelo de aprendizagem, ela compõe uma estrutura de aprendizagem, né? Ela compõe toda uma estrutura. A memória é só uma delas, né? De toda uma estrutura para você fixar, sistematizar aquele conhecimento. Por isso que na metodologia da heterogeneidade, a gente não investe em nenhum método dentro da nossa sala de aula sem antes a gente fazer uma boa investigação e identificação de quem são aquelas pessoas, né? De como aquelas crianças aprendem, né? Quais são, o que que ela já traz ali para a gente usar, para a gente agregar no nosso trabalho, né? Por isso que não existe uma metodologia ideal dentro de qualquer sala de aula, em qualquer tempo, não existe uma metodologia que não passe primeiro, antes da sua escolha, por por um bom diagnóstico, por uma boa sondagem de quem são aquelas pessoas que estão ali, aqueles estudantes, como eles aprendem, né? E quais os objetivos que você quer desenvolver naquela turma, né? E objetivo a gente sempre tinha, não. Eu quero apenas que eles façam a decodificação, que se concentrem no código e que saibam ali formar letras e sílabas. Esse é o que eu quero, né? Só que a gente sabe, né, principalmente chegando ao terceiro ano, quando a gente chega ali no gargalo, né, a gente sabe que nem todas as aprendizagens são desenvolvidas dentro de um padrão. Por mais que a gente tenha política pública hoje, que nos estimula, né, que nos instiga a ter uma idade certa, né, para alfabetizar, a gente sabe que cada cidadão tem o seu tempo. É muito importante que, ok, dentro daquele tempo da política pública, aquela criança tenha amplo acesso e direito a tudo que ela precisa para ser alfabetizada. Agora, vai acontecer da mesma forma com todos ao mesmo tempo? Não, né? Agora, o que que pode, dentro de um modelo heterogêneo, acontecer? Independente da, de onde aquelas crianças estão na sua leitura, na sua escrita, todos podem participar dentro da perspectiva da cidadania, do desenvolvimento de uma cultura, do desenvolvimento de um direito, né? Todos podem participar. Então, quando a gente pensa no modelo contemporâneo, o objetivo da gente é traçar uma perspectiva muito mais ampla, para além da decodificação. Isso é importante a gente saber.
E vale ressaltar também aquele encontro que a gente teve, né, de análise linguística, né, a gente pontuou muito bem essa questão de que é muito além do código, né, que, por exemplo, a leitura, a questão do letramento, né, que é o que a gente, né, o nosso objetivo, ele vai muito além dessa questão da decodificação, né, de você ler palavras, né, e, na verdade é participar, é ser um cidadão, né, assim como a Mônica muito bem colocou aí também. Exatamente. Sigamos. Ainda pensando nessa questão da heterogeneidade, então a gente tinha uma visão, né, antes de padronização, mecânico, né, questão da repetição, e hoje a gente vê que a gente tem uma diversidade muito maior, né, e que a escola ela tem uma abordagem agora, uma perspectiva acolhedora, né, a questão da inclusão, e muito mais do que só acolher, a gente tem essa a questão de garantir o direito, né, da aprendizagem, porque a gente observa muito que antes o sujeito, até havia uma fala assim, não, tem gente que serve para estudar e tem gente que não serve. Né? Existe uma segregação em relação ao conhecimento. Determinados sujeitos, eles servem muito mais para o trabalho técnico ou para o, né, para o trabalho braçal, e outros mais acadêmicos, né? E aí hoje a gente vê da escola, desde ali da educação infantil, né, passando aqui pelo nosso terceiro ano, que a gente tem uma perspectiva totalmente diferente, né? Então esse todos, né, que a gente colocou ali no início da nossa discussão, é em relação a isso também, né, de incluir as pessoas, né, e não a gente segregar esses conhecimentos e a atuação de cada uma delas, e como a Mônica falou, isso aí vai refletir no nosso social, né, o que a gente quer como sociedade mesmo, vai ser desse micro para o macro, né, Mônica? Isso mesmo. E a gente, pensando nessa questão da heterogeneidade, a gente vê algumas dimensões. Isso. Aí a primeira dimensão que a gente tem que ter nessa perspectiva de que as diferenças nos enriquecem e não nos limitam, a gente tem aí a dimensão social, né? Você precisa, antes de qualquer abordagem metodológica, pedagógica, entender a dimensão social desse estudante. O que que ele traz de valor, de cultura, de memória, de experiência, né? Que pode e deve ser incluído nas suas práticas pedagógicas, né? Então ele tem ali, por menor ali que seja, né, por as experiências dele ali, ele vem de um lugar, né? Ele vem de um lugar, ele traz ali no seu dia a dia, vive situações que fazem parte da cultura de outras pessoas, né? E a gente sabe que as crianças, desde muito pequenas, elas já sabem como falar, como andar apenas pelo convívio, né, com as pessoas que estão em seu redor. O ser humano, ele se torna humano na medida que ele vai, se socializando. Depois tem a dimensão individual, né? Para além dessas experiências que ele vive, como que ele internaliza isso, né? Quais são, por onde passa a sua, a sua, a sua linha de interesse, né? Como que ele aprende? Ele aprende mais ouvindo, ele aprende mais vendo, né? Ele aprende mais refletindo. Todos, né, a gente diz que a gente tem diversas facilidades, né, diversos atalhos
que a gente vai aprendendo ali intuitivamente para poder internalizar as coisas e ir criando esse campo da consciência, né? Então, é muito importante entender por onde passa essas sinapses desses estudantes, né? Depois, a dimensão da deficiência, ou seja, para além das diferenças, existem sim, gente, as deficiências, e isso precisa ser amplamente falado, né? Precisa ser normalizado, não na questão da igualdade, porque a gente não quer igualdade quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente quer condições iguais, né? Então, falar de necessidades específicas, né, que estão para além do que é comum a todos, né? Existem pessoas que são tão diferentes, né, que que os outros se tornam praticamente iguais quando a gente observa as diferenças, né? Porque uns são mais iguais que o outro, como dizia o menino maluquinho lá do Ziraldo, né? Algumas pessoas são mais iguais que outras, né? E essas outras pessoas que não são tão iguais assim, elas têm necessidades específicas e a gente, enquanto profissional técnico da educação, a gente também tem que ter práticas específicas para atender a necessidade dessas pessoas, né? Sem isso, a inclusão ela vira falácia, ela vira um sonho, né? Depois a gente tem a dimensão do percurso escolar. Cada estudante, principalmente no terceiro ano, cada estudante traz vivências, experiências, né? Processos diferentes na sua trajetória escolar. E isso sim, gente, reflete nesse estudante que você tem hoje aí agora com você, né? Esse estudante, ele tá aí com todos os problemas de aprendizagem dele, mas também trazendo muita coisa que ele já aprendeu e trazendo muitas experiências que podem te dizer, né, o que funciona com esse estudante ou não. Por isso que educar na perspectiva da heterogeneidade, ela traz ele traz determinadas visões diferentes e pontos de partida diferentes, né? Então, às vezes, esse estudante que está aí no terceiro ano, precisando recompor as aprendizagens, que já traz um histórico de retenção escolar, não vai adiantar você partir de novo, mais um terceiro ano partindo do mesmo lugar, né? É preciso que você entenda o que que funcionou e o que que não funcionou com esse estudante, para que você possa investir num caminho novo, né, para eles e inclusive fazer valer o teu trabalho. E observar essas potencialidades, né, Mônica? A Exatamente. gente observa que, assim, por mais que ele tenha as suas dificuldades, né, tem as suas fragilidades ali também na aprendizagem, a gente sabe que o nosso foco é a potencialidade, né, onde que esse estudante ele pode chegar e ele tem o potencial, né, apesar de qualquer outro aspecto, né, que ele traga consigo, né, assim como a gente colocou dessas dimensões, né, que são tão importantes aí para a gente enxergar esse estudante, né, e que cada professor conhece muito bem, né, o seu estudante. É muito difícil a gente chegar numa sala de aula e falar sobre o estudante de um colega, né, sem a gente ter essa dimensão, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse aparato, né, toda essa reflexão que a gente faz aqui no curso, mas que a gente consiga também perceber essa individualidade, né? Perceber esse sujeito, que ele tem um universo ali dentro dele. E pensando nisso, a gente falou do aluno médio, né? Que muitas vezes, eu acredito que muita do nosso compartilhamento ali com o colega, das nossas queixas, das nossas angústias, é isso, porque o aluno médio é uma ilusão, né? E a gente tem aqui um conceito que é a uniformização pretendida pela escola é muitas vezes traduzida como estratégia para neutralizar a presença de públicos cada vez mais diferenciados.
E o controle parece mais fácil de ser conquistado através da homogeneização. Então, parece ser um caminho fácil, né? Mas será que o caminho fácil é o melhor caminho, né? Nessa perspectiva que a gente viu de escola pública, né? Num país diverso como o nosso, né? Como o Mônica bem colocou, onde a gente acolhe essa diferença. Então, assim, será que esse caminho de uniformizar, de padronizar os nossos estudantes, ele realmente vai afetar na aprendizagem dele positivamente? Ou ele vai acabar, né, engessando muito desse conhecimento dele, fazer com que esse estudante se sinta incapaz, né, desmotivando ele, né, a produzir mais em relação à aprendizagem dele, né? É, exatamente, né? O controle parece que muitas vezes é o que a gente, enquanto sociedade, a gente não, assim, muitas pessoas, eu falo a gente porque eu faço parte dessa sociedade, mas assim, muitas pessoas que precisam que a maioria de nossa sociedade estejam controlada, parece investir muito nisso, né? Anular ali as diferenças, de qualquer maneira, viu, gente? Pode ser assim, da maneira muito sutil, desde aquele lugar em que você vai e que ninguém fala para você sair daquele lugar. Mas por algum motivo ali subliminar, você se sente diferente, né? Já Excluído, aconteceu, né? deve ter acontecido isso com você, né, Ale? Ninguém fala que aquele que não é para você estar ali, mas por algum motivo você nota que você não é bem-vindo. Não, É não um se sente olhar, pertencente, né, Mônica? isso é um olhar, é um questionamento, é uma falta de espaço ali que você é tolhido às vezes de circular e que você, né? Então pode ser assim dessa maneira sutil ou até de maneira vergonhosa do ponto de vista histórico, quando você vê, né, esse desejo de aniquilar um povo, aniquilar, apagar uma determinada memória. Ou seja, quando eu falo aniquilar, é para não falar outras palavras aqui, viu, gente? Para não poder, né, ser punida aqui por alguma coisa, né? Mas enfim, vocês sabem o que que eu estou dizendo, a questão do aniquilamento, do desaparecimento de pessoas e culturas assim de uma hora para outra, né? Então, a gente precisa ter muita clareza, né? Em a gente não, a gente observar as nossas práticas a respeito desse controle que muitas vezes a gente quer. E a gente sabe que muitas vezes as políticas públicas de um estado, elas parecem ter esse caráter homogeneizador, né? Mas a gente tem que estar muito ligadinho nisso, a gente que é agente de política pública, né? Servidor público, tem que estar muito ligadinho nisso, porque sob a pecha de garantir direitos, né? Sob a pecha de poder dar condições para que as pessoas façam, construam a sua própria trajetória, muitas vezes as políticas públicas ela têm esse caráter neutralizador mesmo, né? E não atendem de verdade a todos de uma maneira equíname. Então, é uma reflexão que vai até, que extrapola muitas vezes a dimensão da nossa sala de aula, mas nós, professores, como seres políticos, nós temos o dever de pensar nessa trajetória histórica da educação, né? Porque é o primeiro lugar, né? Quando se há uma mudança de paradigma, o primeiro lugar que se mexe é na educação, é dentro das nossas escolas. É a nossa escola que é cobrada, é o professor que é cobrado, então, a gente precisa eh, ter essa consciência dessa dimensão da neutralidade, dessa dimensão dessas estratégias que muitas vezes se usa para na tentativa de homogeneizar todos os padrões, né? Colocar tudo dentro de uma caixinha. E ainda pensando nessa reflexão, né, dos percursos diferentes e aprendizagens comuns. Então, embora a gente tenha, né, percursos, indivíduos, né,
a gente tem as aprendizagens comuns, né? Então, a gente tem uma base, mas que essa base, ela garanta também esse direito da aprendizagem, né? Para que não existam saberes maiores ou menores ali no nosso meio também, né? Então, a gente observa aqui, reconhecer as diferenças do ponto de partida. Então, por isso que a gente falou da dimensão da individualidade, do social, né? Planejar as intervenções intencionais. Então, dentro do nosso percurso falamos muito sobre isso também, né? Essa questão das intervenções, de como você fazer um mapeamento dessa aprendizagem e depois conseguir intervir de forma mais apropriada e garantir esse acesso, né? Então, quando a gente tem falado aqui das aprendizagens comuns, é que esse aluno ele tem esse direito, né, de aprender, ele tem esse acesso, né, principalmente na escola pública, né, como a gente tem colocado aqui, né, onde por muitas vezes a gente tinha muito menos do que a questão da decodificação mesmo, né? Algo muito básico ali que para o social daquele indivíduo, daquele estudante, não era suficiente e a gente está tentando avançar nisso, ou seja, avançar em relação ao letramento, a práticas reflexivas, né? De que esse aluno seja mais consciente ali da realidade dele, né? Assim como a Mônica colocou. E aí tem uma observação, né? Não nivelar os estudantes, mas diversificar esses caminhos, né? A gente tem até uma ilustração que pretende explicar um pouco melhor sobre isso, né? O caminho ali para o conhecimento, para aquela árvore ali do conhecimento, não é único, né? Mas todos esses caminhos chegam a esse objetivo, né? Isso aí. O importante é chegar, ter acesso. Nisso, a gente tem o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, né? E dentro desse compromisso, temos a recomposição das aprendizagens, que a premissa principal é que todos podem aprender. Todos, sim, todos. Aprender do mesmo jeito. Então, existe uma fórmula para que todos aprendam? Não, né? Todos podem aprender, mas não existe uma fórmula, um só caminho, como a Ale mostrou para gente. Não existe só um caminho para isso, né? Esses caminhos vão ser traçados juntos, né? Junto. Então, que tem lá naquela árvore da pracinha lá que a Ale mostrou? Naquela árvore, a gente é todo mundo alfabetizado até o segundo ano do ensino fundamental. Vão estar no mesmo nível de alfabetização? Não. É, a alfabetização hoje a gente entende somente como decodificação de letras e sílabas? Também não, né? Opa, então se aquela criança de repente ela não é alfabetizada na perspectiva da decodificação da forma, né, do que a gente imaginou, a gente traçou lá nos objetivos, ok, mas ela pode ter acesso a essa aprendizagem por outras formas? Ela pode desenvolver outros campos da leitura, da oralidade? Pode, porque se você não desenvolve nenhum desses campos e fica só esperando que ela decodifique, né, que ela ali leia e escreva de uma maneira uniforme, você não vai desenvolver outras áreas. E aí vai ser mais áreas para, né, que chega aí no terceiro ano, né, que tem chegado no terceiro ano e que podem, né, se a gente perpetuar algumas práticas, chegar também no quarto e no quinto, né? Então, é isso que a gente tem que entender desse compromisso. Promover a recomposição das aprendizagens, que é o que a gente espera também, além de consolidar, recompor essas aprendizagens aqui no terceiro ano, ampliar essas competências de leitura e escritas. Então, se não está da forma adequada ainda, se não está conforme os objetivos, a gente precisa ampliar essa forma essa ensinagem, né? Precisa que a gente amplie, e crie outras estratégias, diferentes pontos de partida para esse caminho. E a gente precisa priorizar os estudantes que não
alcançaram os níveis adequados de alfabetização? Claro, gente, sem abandonar aqueles que estão em seu nível adequado, que por algum motivo, assim como aqueles que não estão no nível adequado, por algum motivo, aqueles estão também, né, já estão ali no nível adequado. Então, entender, né, esses históricos e o que que você pode complementar para além do desenvolvimento dessa criança, para que ela atinja um nível adequado de alfabetização, você pode estar ali, aqueles estudantes que estão no mesmo nível podem te ajudar a entender como funciona isso, né? A, esse contato, como a Lê fala, né? Existem coisas que só um estudante pode dizer para o outro, né? Existem coisas que muitas vezes você, professor, não pode falar, não pode observar, porque você é o adulto da relação, né? Mas entre eles se entendem, né? Eles observam ali no momento também um ao outro, né? Como é que o meu colega faz para entender isso aí? Como é que o meu colega faz para ler? Como que o meu colega faz para escrever? Como que eles se organizam? Eles estão o tempo todo se observando, aprendendo uns com os outros, né? Não tem aquelas brincadeiras que viralizam do dia para a noite? Isso é o quê? Sinal de que eles estão se observando, de que eles estão se falando. Então, também esses estudantes nesse nível adequado também pode aí ser uma ferramenta, né? Pode ajudar você nessa caminhada. Mas o grande foco é garantir o direito de aprender. Pode até ser que aquele estudante não esteja com uma alfabetização adequada ao final do segundo ano, como a gente sabe que muitas vezes não fica, quando a gente está aqui, quando a gente observa que no terceiro ano, igual a gente está. Mas o que tem que ser feito é a garantia desse direito de aprender, né? A gente precisa encerrar o ano letivo com a certeza e podendo provar, de preferência, que a gente fez tudo aquilo que estava ao alcance, numa boa perspectiva de aprendizagem para que aquela criança aprendesse. Isso que é o mais importante nesse compromisso nacional da criança alfabetizada. E aí, pessoal, seguindo, falando em relação à recomposição das aprendizagens também, né, numa parte aqui do nosso fascículo, a redução das desigualdades de aprendizagem precisa partir da premissa de que todos podem aprender e que a diversidade e até a heterogeneidade nas salas de aula não são um impedimento, pelo contrário, um potencial. Por quê? Se a gente tivesse, eu já vi até alguns projetos assim, muito mal sucedidos, inclusive, de distribuição de turmas em relação ao nivelamento, né? E que a gente vê que não funciona. Por quê? Tanto em relação às potencialidades como das fragilidades, se você está homogeneizando, elas vão ser as mesmas. Então, você está tolindo ali um potencial, né, que esse estudante teria de aprender com o outro, de aprender com a diferença, de aprender com seus pares, né? Como a Mônica colocou, nós somos seres sociais, né? A gente bebe da água do Vygotsky. Então, a partir do momento que você coloca esses indivíduos ali num padrão, é, a gente está realmente minando essa potencialidade, né, que eles têm de aprender com o outro, né, o outro, enquanto criança, né, a gente tem até um recurso maior em relação a isso, porque eles se interessam, eles falam a mesma linguagem, né, criança fala a língua de criança, né, então é muito importante que nessa questão da recomposição, que a gente trabalhe com estratégias, né? Assim como a gente já apresentou no percurso, a questão das duplas participativas, né? Dos projetos onde eles se interagem, das ilhas de trabalho. Então, a gente tem várias metodologias, inclusive né, ativas, partindo dessa questão mesmo, né? Da gente diminuir essa diferença né, entre eles, né? Não para um nivelamento, mas para sabendo que todos eles têm esse potencial né, de aprender. Cada um vai aprender ao seu modo, cada um vai achar o seu caminho, mas vão chegar né, nesse destino em comum, né, de acordo com a nossa mediação.
É isso aí. Bom, então nós temos aí nesse caminho da recomposição das aprendizagens a premissa ética, é, partindo, que, né, qual é essa premissa? Todos podem aprender. Então, a primeira coisa é você ter isso como basal em qualquer tipo de técnica, atuação, em qualquer metodologia, durante o seu planejamento, né? Quando você pensa, né, quando você tem isso como premissa principal do teu trabalho, você desloca o teu foco, né, desse déficit do estudante, né, para daquilo que o estudante, eu já sei porque ele não atingiu determinado nível ou determinado objetivo, porque ele tem um déficit. Mas se você muda esse foco, você transforma isso em possibilidades pedagógicas que você tem para oferecer para ele. Tá, ele, né? O que que não foi oferecido para ele ainda? Né, do ponto de vista das aprendizagens, das metodologias, né, das intervenções, o que que não foi oferecido para esse estudante ainda? Então, quando a gente falava lá no início do percurso que a ideia era descobrir novos caminhos, porque o que já foi feito no primeiro e segundo ano muitas vezes não serviu, é justamente nessa perspectiva, né? O que que foi feito, coisas do primeiro e do segundo ano, serviu? Não. E o que que ainda pode ser feito, né? Isso não requer uma metodologia para isso, requer o conhecimento de todos, o contato da maioria das metodologias, a maioria dos recursos que você tiver acesso para você utilizar, né? Por quê? Gera esses percursos coexistentes. Existem outros caminhos, além desses que ele já percorreu, né? Então, você vai ali usar outras estratégias que estejam além das folhas, das repetições, e passar a usar talvez algo mais lúdico, oralidade. Se vocês observarem, a maioria das habilidades que as escolas do Gama como um todo precisam desenvolver são habilidades relacionadas à oralidade. A oralidade, ela ajuda você a ter um conhecimento melhor dos seus estudantes, ajuda você a ajustar teu foco de intervenção, ajuda o estudante também a descobrir as habilidades que ele tem, né? Ajuda o estudante a acessar memórias, ajuda o estudante a acessar experiências que podem contribuir com o teu trabalho. Então, a gente tem que ter essa premissa de que todos podem aprender e entender que tem diferentes percursos para alcançar essa aprendizagem. E a gente ainda falando sobre a questão da recomposição, pessoal, é, inclusive aqui nesse esquema, a gente colocaria a oralidade como primeiro, né? Então, a Sim. oralidade, né? A leitura e a escrita, né? Que são esses eixos que a gente está trabalhando no nosso encontro de hoje. Muito bem colocado também pelo nosso currículo, né? No nosso currículo a gente tem 4 eixos e aqui a gente só não tem a questão da análise linguística, mas ela vai perpassar por tudo isso, né? E a gente trabalhou ao longo dos nossos encontros essa questão, porque na oralidade você vai organizar as ideias primeiro, né, para fazer essa exposição, depois compartilhar, construir essas ideias através da leitura. Esse estudante ele vai ampliar esse repertório, pode ser a leitura pelo professor, a leitura pelo aluno, né? Os pares ali também compartilhando a leitura. E aí, para depois a gente conseguir fazer esse registro. Muitas vezes a gente está sempre observando esse produto final, que é o registro. Né? Então, a gente muitas vezes quer avaliar a criança se ela está alfabetizada ou não, ou como está o processo de alfabetização dela, através desses registros que ela faz. São importantes? São, mas ele é um produto final. Se a gente esquecer dessa questão da oralidade dentro da nossa sala de aula,
dessa questão da leitura, né? Seja pelo professor, seja pelo estudante, né? E focar somente na escrita, a gente volta para o sistema tradicional, né? Que é a decodificação, né? E a codificação ali das palavras. E essa é a perspectiva trazida, inclusive, pela Thelma Leal, né, que é a pesquisadora do nosso fascículo, e ela coloca a recomposição das aprendizagens acontece quando a escola promove situações. Então, a gente tem que promover, a gente tem que colocar isso no nosso planejamento, dentro da nossa sala de aula, a oralidade, a leitura e a escrita. E elas dialogam continuamente, ou seja, uma vai interagir com a outra, né? Ela não vai ser trabalhada de forma isolada. Exatamente. E isso vai possibilitar a participação de todos os estudantes, né, para a aquisição dessa competência linguística. Então, quando a gente fala de uma criança alfabetizada, de uma criança, né, de um letramento, a gente está falando de toda essa perspectiva, né? E a gente observa aí também que isso dialoga com o nosso currículo em movimento, né? Assim como a gente já colocou, inclusive, nos nossos encontros como eixo do nosso currículo, e o programa também, né? Do Alfa Letrando, né? O nosso programa aqui do Distrito Federal de Alfabetização. Nosso programinha. Bom, então a gente viu que não há receita pronta para trabalhar com o diverso, né? Então, o que que a gente pode fazer, né, dentro desses caminhos possíveis? Mapear os conhecimentos prévios vão te ajudar a desenvolver caminhos mais suaves. Nossa, voltei lá em 1950. Tinha cartilha, né? Caminho suave. Mas a verdade é essa mesmo, né? Se você anda por um caminho que você já sabe como funciona, mesmo que você não tenha caminhado nele, mas você viu ali, né, uma previsão meteorológica para o dia, você estudou como é ali o solo, o relevo daquele lugar que você quer caminhar. Você ali já viu ali, né, o que que tem ali disponível de recurso que você que pode a te ajudar, né, a pedir um socorro, sei lá, de repente tem ali árvore frutífera, ou não, de repente só tem cipó, animal venenoso, mas o importante é você saber por onde você está andando. Então, mapear o conhecimento prévio é muito importante. Avaliações diagnósticas contínuas. Estou indo bem? Né? Estou indo bem nesse meu caminho. O estudante está caminhando junto comigo, né? Está caminhando junto com os outros. Tá difícil demais, não? Será que não tem uma outra atalho, uma coisa mais prática, né? Então, o que vai poder te dar essa luz vai ser as avaliações diagnósticas continuamente, né? Tudo que você for fazer, planejar com intencionalidade, gente, e ter foco naquela intencionalidade, né? O que que acontece muitas vezes? A gente fez tudo bonitinho, tudo mapeadinho, tudo diferente. Você já ali entendeu como é que funciona ali os seus estudantes. Você prepara tudo, mas na hora de executar, você desvia do teu foco. Ah, mas tem aquele menino que não está precisando disso agora, está precisando. Não, mas você já planejou? Se você já planejou, executa. Depois você faz, né? Não fica tentando toda hora apagar incêndio, desviando do teu foco, não, né? Foca ali, executa uma coisa de cada vez, avalia, sabe? Trabalhe com, com organização nesse sentido. As atividades diferenciadas, diversificadas e contextualizadas. Muita gente, a gente cuida muito disso, né? Da atividade diferenciada, da atividade diversificada, mas a gente esquece muito de contextualizar muitas vezes, né? O que eu estou trazendo de assunto para essa atividade? Está dentro, né, do objetivo que eu quero? Está dentro da perspectiva da recomposição? Né? Esse tema desse livro de literatura que eu vou ler em minha sala de aula, será que ele está trazendo algo que realmente vai agregar, né? Porque o bichinho, o coelhinho bonito, ele já viu lá no primeiro e no segundo ano.
né? A casa da vovó, né? Agora não, aquilo ali não fez sentido para ele, né? E será que eu trazer um contexto mais da realidade, da linha do interesse dele, será que isso não vai facilitar a minha vida, né? Então, a gente tem que ensinar, gente, nessa última perspectiva aí, considerar sujeitos e realidades diversas, né? O coelhinho fofinho, bonitinho do mundo da imaginação pode ter feito sentido para aquela criança ali de 6, 7 anos de idade, ali no primeiro e no segundo ano. No terceiro ano, gente, talvez isso não faça mais sentido, né? Talvez a coisa fique mais fácil se você trazer palavras que estejam dentro do vocabulário dela. Claro, isso tudo com muita atenção e cuidado para as questões de conteúdo mesmo, né? Que a gente tem que ter. Então, assim, é você tentar realmente colocar nas suas atividades essa criança e que a criança, ao pegar a atividade que você fez ali, que ela realmente olhe para aquela atividade e fala, não, isso foi preparado para mim, né? Então, tem um pouco de mim nessa atividade. Tem um pouco do que eu gosto, tem um pouco do que eu sei, né? E tem um pouco do que eu ainda preciso aprender. É muito importante que o estudante tenha essa clareza nas práticas pedagógicas. E a gente dando seguimento, a gente vê muito essa questão da interdisciplinariedade, né? A gente colocou muito, principalmente no último encontro, né, que a gente teve presencial, dessa questão de como isso pode, perdão, como isso pode agregar na nossa prática mesmo. Por quê? Dentro do projeto didático, da sequência didática, das temáticas, né, ou das práticas significativas, a gente vê que talvez a gente esteja focado só na alfabetização, né, na questão da escrita, do registro, e aí a gente esquece que essas habilidades que a gente precisa para a alfabetização, elas estão nas outras disciplinas também. Elas estão na aula de geografia, né? Onde esse aluno ele vai ter, por exemplo, muitas vezes a gente observa que o aluno não consegue fazer a estruturação de um texto ali no terceiro ano, mas habilidades geográficas, né, de consciência mesmo, de localização, talvez ele não tenha isso, ele não faz isso ali num mapa, ele não faz isso numa folha de papel, numa linha, num parágrafo, né? Então, tem muitas habilidades que a gente vê também, por exemplo, o código. Matemática são códigos, né? São a disposição de números ali, de ordens. E aí, às vezes, ele não consegue fazer isso porque não foi trabalhado na matemática e ele não vai conseguir transpassar isso ali também para sílabas, por exemplo, né? Para a organização dessas sílabas, para essa separação. Então, a gente observa que todos esses conhecimentos, eles passam pela língua portuguesa. A língua portuguesa é o código que a gente utiliza para o entendimento de todas elas, né? Seja na oralidade, né? Seja na leitura ou no registro escrito ali. Mas que, na verdade, não é uma disciplina a mais para a gente trabalhar. São conhecimentos que vão agregar aquela alfabetização do nosso estudante, né? E a gente observa aqui que a interdisciplinaridade é conectar saberes, pessoas e realidades para transformar uma escola e sociedade. Aqui a gente tem um modelo um pouco mais geral, né? Ali tem química, biologia, né? Então, são disciplinas que a gente vai se aprofundar mais no decorrer aí das etapas, mas a gente observa que todos esses conhecimentos, eles podem fazer parte, né, da alfabetização desse estudante e que podem agregar nessas habilidades que ele tem, né? Exatamente. E aí é bom, só voltando rapidinho, porque tem uma É, parte aí, ela é muito interessante, sobre as nossas aulas lá de organização do trabalho, né? A gente falou de projeto, projeto didático, sequência didática, né? A gente também com esse olhar, né? Às vezes um problema que eu considero um problema de aprendizagem na minha turma pode ser resolvido com uma sequência didática bem feita e uma atividade boa de sistematização no final, né?
Agora, pode ser que outras coisas se desdobrem em grandes projetos, em projetos interessantes e significativos, com a participação dos estudantes. Então, também, quando a gente coloca toda essa questão da interdisciplinaridade, é justamente para o professor compreender, né, o que eu posso fazer com eles aqui na minha turma e o que que já vale a pena, né, você levar para outros espaços escolares também. É muito bacana. E ainda falando sobre o projeto didático, né, como a gente já colocou de forma mais aprofundada no encontro anterior, mas para que a gente veja ele como um recurso, né, se for viável a utilização, né? Por quê? Exato. Porque ele vai abarcar várias áreas de conhecimento, né? São temas significativos. Então, quando a gente vê, é, quer que aquele aluno realmente participe, interaja, né? Que a nossa turma esteja engajada, né? Pode ser um recurso a ser utilizado, né? Essa questão da pesquisa, que é importantíssimo, né? Para essa questão da heterogeneidade dentro da nossa turma, desse aluno ser um pesquisador e não a gente só uniformizar eles como uma atividade padrão, e essa capacidade de síntese também que o projeto tem. Né? Então, pensando numa questão interdisciplinar, o projeto é o nosso carro-chefe. Né? Obviamente, tomando aqueles cuidados, né, que a gente já debateu, né, nas aulas passadas, ele é muito amplo, né, ele é muito abrangente, então, quando trabalhar com o projeto, a gente ter esse cuidado do que a gente quer realmente abarcar com ele, né, e sabendo também de todo esse trabalho que a gente vai ter nessa realização, de toda essa dedicação, né, que um projeto ele precisa ter. É isso aí. Bom, gente, avançando, a gente já tem aí mais ou menos 1 hora de gravação. A gente vai falar aí, são essas três dimensões. É, a gente fez, né, um trabalho muito interessante durante os nossos encontros na dimensão da oralidade, da leitura e da escrita e da análise linguística, né, que não está aqui compondo essas integrações, essas ações, né, esses eixos dentro da organização do nosso trabalho. Então, a gente vai usar essa imagem aqui para dar uma recapitulada, e aí os outros slides que virão se suceder depois vão ser trazendo mais informações e relembrando o que a gente já viu. Mas por conta, como se trata de uma gravação, é importante a gente, né, direcionar aqui nos próximos slides que vocês vão procurar, né, ler para poder interagir, mas assim, só para relembrar coisas que a gente falou no nosso percurso sobre a oralidade. Oralidade como um objeto de ensino, oralidade como uma prática pedagógica a ser registrada, descrita, valorizada, né? Compreendida como ação pedagógica, como prática pedagógica e pré-requisito fundamental para você desenvolver outras habilidades. Como a gente viu na nossa prova DF 2025 e na nossa AMAEB, a maioria das habilidades que as escolas do Gama precisavam melhorar envolviam oralidade, né? Inferência, localização de informação implícita e explícita no texto, a transposição dos assuntos e dos temas dos gêneros textuais, a transposição entre gêneros, né? Muitas dessas observações que se faz no momento da discussão e da reflexão oral, né? Oral, que é o momento em que todos os estudantes, independente do nível de aprendizagem que eles se encontram, é o momento em que todos se integram. Por isso que a gente tem que valorizar demais essa prática dentro da nossa sala de aula, a oralidade como ponto de partida para
toda e qualquer produção, né, para toda e qualquer construção de conhecimento dentro das nossas salas de aula. Depois nós temos a leitura, que é a construção de sentido. É quando o estudante começa a ler ali, desde as suas primeiras palavras até a sua leitura mais reflexiva, individualizada, né? Claro, isso tudo passando pela leitura coletiva, a leitura reflexiva, a leitura que está ali presente no debate do dia a dia, para que ela possa compreender esse mundo, né? Estabelecer relações, fazer inferências, né? Conhecer e reconhecer e entender a finalidade dos mais variados gêneros textuais, poder fazer uso desses gêneros para poder integrar os conhecimentos que são construídos, ter repertório, né, para poder conversar, para poder compreender as coisas, para poder relacionar assuntos, porque crianças sem um bom repertório, sem uma boa leitura de mundo, dificilmente vai escrever, né? Para escrever, a criança precisa ter acesso à oralidade, ter acesso a uma leitura ampla e diversa, para ele ter repertório para escrever. Como a Lê falou, a escrita, ela se torna ali como uma atividade fim, claro, é ponto de partida para novas leituras, para novas discussões, mas é ali aquela atividade fim, né? E geralmente a gente, na nossa ansiedade profissional, a gente quer muito que ele já comece, né? Escrevendo. É importante o registro, mas o estudante ele precisa saber o que escrever e por que escrever também, né? É colocar as suas ideias no papel. Então, é isso que essa dimensão da heterogeneidade, essa dimensão da valorização das diferenças, nesses três eixos de práticas pedagógicas, né? E tendo a oralidade, meninos, como talvez o único momento em que todos ali possam se integrar de uma forma homogênea, por incrível que pareça, né? Vamos falar aqui de uma forma homogeneizada, né? É o momento em que todos estão ali, juntos, aquele que escreve, aquele que não escreve, aquele que lê e aquele que não lê. Então, por que não partir dessa integralidade, né? Então é isso. Então, em alguns slides que vão subsequente, quer ver? Passa aí a ler. Aqui a Aqui, gente né? tem mais uma definição de oralidade, que inclusive a gente trabalhou no nosso encontro, né, Exato, do do Marcucci. Marcuse, que vocês vão poder ler depois, né? Para poder relembrar um pouco mais a nossa aula. Aí tem o Certo. próximo também, que são complementações do que vem no fascículo. Que é muito sobre o que a Mônica falou, né, na questão da oralidade, como ela vai ser importantíssima aí para a gente alcançar esses alunos, né? Exatamente, todas umas habilidades né, que ali entre falar e escutar, o que Uhum. que vai sendo ali desenvolvido, né? E é claro, com sugestões de atividades bem com foco na oralidade, né? Aqui a gente pode, depois vocês na leitura podem relembrar e podem aí já usar até como registro também nos seus planejamentos, no seu RAV. Vamos valorizar, né, gente, a oralidade, né? Inclusive, muitas dessas sugestões estão naquele encontro, né, Mônica, que a gente Sim, também fez gravado, né? A sim, questão lá da oralidade também. Então, aqui a gente tem outras perspectivas aqui, principalmente em relação às deficiências também, né? De como que isso pode exatamente. funcionar muito bem nessa perspectiva da heterogeneidade aí, questão da escuta atenta, da reflexão, né? E como eu coloquei, a gente colocou muito dessas estratégias lá no nosso encontro que foi bem específico em relação. A gente quis relembrar aqui, né? Trazer, recapitular tudo isso. Aqui a questão da leitura, né? A gente também teve encontro em relação à leitura. É, E aí a gente vê como que o professor ele faz essa ponte, né? A gente tem uma ilustração aqui da leitura pelo professor, né? Dessa tradição oral ali, dos contos, né?
E aí a gente também tem alguns conceitos aqui, né, para a gente sintetizar essa questão da leitura dentro dos anos iniciais, né? A literatura, pessoal, a gente vai ter o nosso próximo encontro presencial, né? Onde a gente vai falar um pouco da literatura como uma experiência estética mesmo, nos anos iniciais, e que é muito importante, né? Essa dimensão da literatura, primeiro como síntese de uma cultura, de um povo, né? Esse registro histórico, né? A literatura como uma experiência como uma experiência estética no sentido de dar voz, né, a essa veia imaginativa, essa veia artística que todos têm, né? Afinal de contas, todos nós temos esse lugar de criação imaginativa, né? Ainda mais a criança. Então, a gente vai ter um encontro específico sobre literatura para falar, mas aí é só para vocês depois, quando estiverem lendo os slides, poder ter aí um contato, né, sobre o que que nós vamos falar nessa parte de literatura. Que Aí ela pode também passar. vai entrar, né, em relação à interdisciplinaridade, que a gente abordou aqui também. Sim, E como trabalhar ela, eu acredito que nesse próximo encontro a gente vai falar de forma mais específica, né, sobre todas essas questões aqui da literatura, da roda de conversa, né, da questão estética, né, e nesse terceiro eixo a questão da escrita, né, que aí todos eles vão desaguar, digamos assim, né, nessa escrita, né. A escrita é a nossa foz aí da alfabetização, né, como a exatamente. gente tinha colocado ali, a gente precisa de todos esses eixos aí para que ela aconteça. Talvez A a gente gente fique. sempre falava, né, Lê, que o estudante, ele tem, na verdade, ele não aprende a ler e escrever, né? Claro, isso tudo é ensinado, mas o objetivo maior é ler e escrever para aprender, né? Exatamente. E aí a gente quis trazer também, Hum, pessoal, para que vocês conhecessem dentro do fascículo vários esquemas, né? Eu acho que isso facilita a compreensão, né? Sintetiza muita coisa aqui. Esses aqui também incluem a questão do da questão das deficiências, né? Dos transtornos aqui também, que é uma angústia dentro do nosso planejamento, né? Que muitas vezes a gente pensa na questão homogênea, né? E aí quando a gente se depara com uma turma com diferentes níveis de aprendizagem, diferentes especificidades desses alunos, aí a gente, né, como colocar isso no planejamento? Então, isso aqui é uma sugestão, né, que a gente vai deixar aí no material, que vai lá para o Moodle de vocês também. Aqui tem a questão da leitura, da oralidade, né, e da escrita também nesse planejamento que a gente está compartilhando aqui com vocês. Então, a gente gostaria que vocês olhassem aí com carinho, ver o que pode ser aplicado aí na sala de vocês, né? exato. E por E último, pode falar, Mônica. isso mesmo, não, eu ia falar, né? Planejar para quem? O planejamento, gente, ela é uma coisa que nos tem muito apreço, né? Para nós professores, né? É uma coisa que onde a gente coloca ali toda a nossa intencionalidade, onde a gente coloca ali todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, onde a gente ali começa a fazer o primeiro desenho daquilo que vai ser feito, onde você ali cria, né, todo um sentido para o conteúdo, para o tema, para o assunto, para o conhecimento que vai ser produzido ali. Mas a gente tem que entender que por melhor, o planejamento ideal não é aquele planejado para o aluno ideal. O planejamento ideal é aquele que dá espaço para o improviso feito de forma consciente, sim, que dá espaço para as flexibilidades, que dá espaço para as alternativas, né?
Esse é o planejamento ideal, né? Não é aquele planejamento engessado, aquele planejamento, eu vou fazer isso aqui nesse tempo, porque se eu não fizer isso aqui, esse tempo, eu não vou alcançar, né, o que eu quero, né? Então, você não está planejando, na verdade, na maioria das vezes, só contando que tudo vai dar certo, né? Muitas vezes a gente planeja contando que as coisas vão sair de uma forma diferente, né? Podem sair de uma forma diferente, vão sair, né, de uma forma diferente, né? Aquela coisa da lei de Murphy. Ultimamente as nossas aulas são bem lei de Murphy, né? Se alguma coisa tem a possibilidade de dar errado, ela vai dar errado. Se existe a possibilidade, dar errado é quase uma certeza. Então a gente também tem que contar com isso, né? Contar com essas. Então, o planejamento ideal ele tem sim que dar margem ao improviso, tem que ser sim flexível ao tempo, né? Agora, quanto mais é, quanto mais firme você tiver, quanto mais certo você tiver naquilo que você está fazendo, na sua intencionalidade, no seu objetivo, maior as suas condições de tornar aquele improviso, aquela flexibilidade numa coisa meticulosamente planejada. Né? Por quê? Porque você tem essa capacidade, você está munido ali com conhecimento curricular, tanto conhecimento do currículo, tanto conhecimento né, da fundamentação teórica que você está utilizando, da sua metodologia que você está escolhendo, e isso tudo, gente, o registro daquilo que você faz, para além de ser, sim, a valorização do seu trabalho, ele é ideal para que o registro ele te dê ali a certeza daquilo que você fez, daquilo que você ainda não fez e que pode fazer ainda, né? Então a gente precisa ter esse olhar no planejamento de que você tem que ter ali as suas opções, as suas cartinhas na manga, né? E isso tem nome, né? A gente viu lá, né, ali na aula de planejamento pedagógico, são as atividade sistematizada, permanente e esporádica, né? Esporádicas. As atividades esporádicas é para esse momento aí, né? É o momento do plot twist, da aula, da pegadinha do malandro, né? Mas a gente é professor, a gente está ali rindo na cara do perigo e a gente tem sempre uma carta na manga. Sobre isso, pessoal. Então, dando continuidade aqui, a gente ainda vê a questão dos eixos, né? Como a gente colocou, nós preparamos um material bem amplo, né? Apesar de ser uma gravação, né, Mônica? Então, um Isso, material bem amplo, assim, que eu acho que para a gente ter como suporte mesmo isso aí para estudos, né? Então, a gente não vai ser muito específico em alguns pontos aqui dos esquemas que a gente preparou, mas acho que eles são interessantes para que vocês entendam de forma um pouco mais aprofundada, né, toda essa temática que a gente está colocando. Mas assim como a gente colocou também que os encontros anteriores eles falavam muito sobre isso, então tem exato. muita coisa recapitulada, né, que a gente está trazendo aqui. E por último, a gente tem algumas opções aqui do fascículo, né? Um dos livros é o Tudo Bem Ser Diferente, que a gente trouxe hoje, e outros livros aqui para agregar nessa prática, né? Da questão do ser diferente, da heterogeneidade, da interdisciplinaridade, né? Então, são algumas sugestões aqui de obras, né? Que podem agregar no nosso trabalho aí na Ale, sala de aula. só um instante, rapidinho. Tem uma obra do FNDE que eu tenho aqui que eu queria mostrar. Só um instante, peraí, vou fechar aqui o microfone rapidão. Tá bom. Então, Mônica foi lá buscar um material aí para gente. E a gente tem aqui também a questão da ler, escrever e falar e agir com criticidade, aprendermos juntos. Então, basicamente isso sintetiza o que a gente quis trazer hoje no nosso encontro, né? Trabalhar com uma linguagem na perspectiva da interdisciplinaridade, heterogeneidade,
não apenas como uma escolha metodológica, mas a gente vê que trabalhar nessa perspectiva vai agregar ao nosso trabalho, né? Que isso vai contribuir para a aprendizagem dos nossos alunos. Muitas vezes a gente fica tentando achar um método, né? Uma fórmula de que fazer com que eles aprendam, mas a gente parte muito dessa perspectiva, né? Principalmente se a gente observar todas as obras que a gente tem ali dos fascículos do MEC, né, do compromisso da criança alfabetizada, a gente percebe resultados muito mais efetivos, né, nessa questão da gente entender que a nossa sala realmente é diferente, não existe uma sala assim com mesmo nível de aluno, né, de aprendizagem, de conhecimento, né, esse direito de aprender e a linguagem como emancipação e transformação social. Acho que desde a primeira palavra aqui do nosso encontro de hoje, a gente trouxe muito sobre isso. Mônica voltou, então vamos voltar ali para o momento cultural, para Voltei, as Ale. obras. Eu ia pegar o livro, chama Na Minha Escola Todo Mundo é Igual, que eu lembrei agora e meu neto tem, só que ele deixou em algum lugar aí da casa Ah, que a mas gente não fica a conseguiu dica. achar. Mas é uma obra do FNDE, é muito legal, que traz em forma de poeminha, né? Uhum. E tem um senso estético de poesia muito bacana, com rima. Parece um cordelzinho, sabe? Mas é muito legal. Mas vamos incluir Então, ele no material, então, a gente, né? vamos A gente, deixar lá. Eu antes tenho de filho, postar lá, a gente coloca. exatamente, mas é muito bacana também. Lembrei do nada do Nadão aqui agora. Aí tá vendo, gente? O plot twist também é na aula gravada. E é isso, gente. Aqui a gente já tem as nossas referências, né? Sempre aqui dos materiais do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, né? Em relação ao Pacto Nacional da Alfabetização também. Então, todo esse material que a gente traz aqui para vocês tem muito embasamento nessa perspectiva. Queria agregar, Mônica, para a gente finalizar aqui o nosso encontro. Não é isso mesmo, né? É só mesmo, foi uma grande síntese, né, Lê, do que a gente já falou nos nossos encontros. E é isso, assim, espero que vocês aproveitem muito esse material, que vocês usem esse material também durante o planejamento de vocês, né? Que vocês possam consultar depois e também revisitar esse material para fazer a nossa atividade que a gente vai colocar lá no Moodle, né? Onde quando vocês terão aí que construir o relato lá da reflexão daquela pergunta, né? Com um breve relato e fechamento do curso. Então, vocês podem aí revisitar esse material à vontade para vocês acrescentarem lá no relato de vocês. Acho que Nosso último trabalho da PRAD. vai ser um suporte interessante, né? Por essa questão de Vai. recapitular, né? Tudo isso. E que, como a Mônica colocou a questão da PRAD, né? É importante aí para que vocês consigam elaborar, né? Esse texto aí e colocar todas as estratégias que vocês utilizaram aí. É isso. Então, muito obrigada. Foi muito bom, né, ter essa participação da Lê, a participação de vocês. E espero que vocês aproveitem aí. E é isso. Até a próxima, nosso próximo encontro aí presencial. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.